Começamos, então. Bem, meus caros, minhas caras navegantes, cordial, costumeiro, boa noite, enfim, espero que vocês estejam bem. Vamos realizar uma web aula da disciplina de tópicos de filosofia contemporânea, e vamos ter como tema filosofia espanhola, mais especificamente Ortega y Gasset, e esse encontro ele se dá em razão de dois motivos. O primeiro deles, até o ano passado nós tínhamos, no quinto ciclo da disciplina de tópicos de filosofia contemporânea, pragmatismo e filosofia africana. Como o pragmatismo passou a compor conteúdo de uma outra disciplina, filosofia nas Américas, eu optei por trazer um novo tema à baila, que não é contemplado nos nossos materiais didáticos, é pouco trabalhado nas universidades, e quando é trabalhado se restringe a um filósofo, Ortega y Gasset, e somente a um aspecto da filosofia dele, o perspectivismo, né? Então, optamos por trazer à baila a filosofia espanhola. Esse autor, e também trabalharemos em outro momento a Maria Zambrano, e o faremos também em razão de que temos na nossa instituição um grupo de estudos em filosofia aplicada e aconselhamento filosófico, e esses dois autores espanhóis são utilizados em muitas produções acadêmicas de modo a fundamentar essa vertente da filosofia que é chamada filosofia prática ou filosofia aplicada, né? Ou seja, uma filosofia que dialoga com a vida, com o humano, na relação dele com o mundo e com as pessoas, né? Ao invés de uma filosofia abstrata que se isola e se afasta da vida, né? Então, para esse fim, eu preparei aqui uma apresentação PowerPoint para vocês acompanharem. No término desse encontro, nós vamos abrir espaço para debates, para questionamentos, enfim, e, eventualmente, sanar algumas dúvidas que vocês possam vir a ter em relação a esse tema. Antes de começar, eu gostaria de confirmar com vocês se vocês estão vendo o slide. Está ok? Estamos. Sim. Bem, então, vamos lá. O tema hoje é filosofia espanhola, né? Poderíamos tratar de outros filósofos espanhóis, dentre eles o Unamuno, enfim, mas especificamente para a nossa finalidade, para o tema que nós abordamos com vocês agora há pouco, esses dois filósofos eles têm profunda relação. E, em razão disso, nós os escolhemos, né, para esse fim. E o primeiro deles é o Ortega y Gasset, né, filósofo que viveu no século passado, né, e que, de modo geral, para começo de conversa, eu lanço para vocês essa provocação aqui, né, onde ele aborda que a vida é uma série de colisões com o futuro. Não é uma soma do que nós fomos, né, mas o que nós poderemos vir a ser, né. Logo, ser humano é um ato de constante reconstrução, ou seja, fazer-se novo, fazer-se diferente. Não é um mero acúmulo de fatos passados, né? E, diante desse convite, nós vamos avançar aqui um pouquinho mais e vamos tratar de algumas das propostas, né, que ele apresenta a respeito da filosofia espanhola. Percebam a dificuldade que eu comentei com vocês, na medida que eu começo, eu tenho que voltar, né, para poder ir autorizando, né? Mas o mais importante, digamos,
o apanhado geral do que vai ser esse encontro. Bem, o tema que nós escolhemos chama-se razão vital, ou racio-vitalismo, né? Esse termo foi cunhado por Ortega y Gasset, ele ficou conhecido por ele, né? Além de outro termo que vocês verão agora pouco, que é muito trabalhado aqui no Brasil, né? E nós vamos nos dedicar a ele porque, como eu disse, ele tem profunda relação com filosofia aplicada, aconselhamento filosófico, filosofia prática, e é a grande obra da maturidade dele. Lá fora, o racio-vitalismo de Ortega y Gasset é costumeiramente, digamos, a grande contribuição que os comentadores especialistas atribuem a esse filósofo, né, para a história da filosofia e as suas ideias, né? Bem, daqui a pouco vocês vão ver que o filósofo ele se caracteriza por ser conhecido como o filósofo da circunstância, ou seja, é o filósofo que trata do indivíduo e aquilo que está ao redor dele e que torna tanto o indivíduo quanto aquele ambiente únicos, ou seja, a circunstância, né? E qual é a circunstância que, de certo modo, faz com que tenha surgido Ortega y Gasset? Bem, aqui temos uma pequena biografia dele, né? Ele, como eu disse, ele viveu grande parte do século passado, né? Nasceu em 1883, morreu em 1955, né? Atuou em várias frentes, né? Não só sendo filósofo, mas produziu ensaios, tem uma obra muito interessante a respeito de estética para quem quer se aventurar no estudo da estética, né? Deixa eu autorizar aqui, só um momento, vamos avançando, só um momento, vamos avançando. E dentre as obras que ele produziu, aqui ele ficou mais conhecido essa daqui, Meditações do Quixote, em 1914, mas existiram outras também muito importantes que nós vamos abordar aqui, entre elas eu cito, por exemplo, A Desumanização da Arte, obra muito importante para quem quer, por exemplo, tecer investigações sobre a estética, A Revolta das Massas, para pensar a dimensão do homem massificado, o homem alienado que se deixa dominar pelas massas, enfim, e deixa de ter a sua vida própria, enfim, a sua autonomia. Enfim, ele tem inúmeras contribuições para a filosofia, né? Além disso, ele escreveu também uma revista que chamava-se Revista de Occidente, também muito conhecida, ele era um dos seus editores, enfim. E, especificamente, para o nosso tema, nós vamos tratar daquilo que nós chamamos de racio-vitalismo. Mas antes, eu gostaria de tecer algumas pinceladas sobre outros temas, para que, se porventura vocês se pautarem somente por esse vídeo para investigar esse filósofo, e ter referenciais para pesquisas futuras, que vocês lembrem desses outros aspectos. Então, aqui, por exemplo, eu coloco essa imagem, né, uma imagem muito conhecida, né, onde temos uma situação onde Hitler está indo a um evento, né, no estaleiro, e nesse evento o Hitler é saudado por todos que lá se aglomeravam, né, ou seja, as massas, indivíduos que passam a ter não uma individualidade, mas um pertencimento coletivo e perdem, digamos, a sua identidade própria, né? Logo, com isso, eles perdem
totalmente a sua capacidade de decidir por si mesmos, serem críticos, né? E autônomos, né? E aqui nós temos, nesse círculo aqui, um indivíduo que se recusa a estar como as massas, né? E se deixar conduzir como se fosse massa, né? E, nesse sentido, eu acho oportuno trazer à baila essa imagem, porque, em tempos recentes, as pessoas têm agido desse modo, né? Elas se definem a partir de uma ideia e anulam, digamos, toda a sua capacidade crítica de pensar por si mesmo, enfim, e se volta tão somente para aquela ideia e passa, digamos, a se deixar conduzir por aquela ideia. Atualmente, em vários lugares no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, os indivíduos massa têm aumentado cada vez mais, né? E, em razão disso, eu faço referência inicial a essa obra Rebelião das Massas, para, eventualmente, se vocês quiserem investigar esses momentos difíceis que nós passamos na atualidade, né, que possam estar investigando essa obra, dada a pertinência dela, né? Bem, especificamente para o encontro de hoje, as referências principais que nós usamos são essas duas obras aqui, a Meditações do Quixote e Pessoas, Obras e Coisas, né? Vou me pautar, sobretudo, por essa obra aqui, Pessoas, Obras e Coisas, isso porque nela tem um capítulo chamado Adão no Paraíso, e nesse capítulo tem as referências seminais que vão gerar as principais reflexões, né, que Ortega y Gasset produziu e que foram associadas ao chamado racio-vitalismo. Eu vou tomar a liberdade de manter os textos em seu original espanhol, né, e vou lê-los em português, enfim, mas em respeito até à poesia do texto escrito em espanhol, eu vou estar mantendo ele tal como está na sua origem, né? Bem, vocês viram a biografia do filósofo e as circunstâncias do filósofo que fizeram ele quem foi, né? Ele passou por 3 fases. A primeira delas foi o objetivismo, e aqui temos uma consideração que ele mesmo produziu, né, onde ele diz o seguinte: durante 10 anos eu vivi dentro do pensamento kantiano, né, e esse pensamento, né, foi casa e prisão para ele, né. Nesse primeiro período do Ortega y Gasset, ele busca e contra o que nós chamamos de subjetivismo, ou seja, a ênfase no indivíduo emitir juízos a respeito da realidade, e esses juízos serem sempre particulares, logo, serem singulares, únicos em si, e com isso você perde a possibilidade de fato, se apropriar de um conhecimento verdadeiro na medida que se cria uma disputa, né, de subjetividades. E ele se contrapõe a isso, propondo que nós saiamos da nossa subjetividade e adentremos ao objeto, ou seja, deixemos de nós falarmos sobre o objeto, mas fazer com que o objeto fale para nós, né? Se manifeste para nós, e com isso nós consigamos sair desse círculo, né, de subjetividade. A segunda fase do filósofo é essa chamada de perspectivismo. Essa é muito importante. Sempre que vocês vão tecer alguma consideração sobre alguém e buscam situar esse alguém no contexto em que ele se encontra, para entender quem é esse alguém, e para ver como esse contexto dialoga com esse indivíduo, vocês estão adotando o que a gente chama de perspectivismo, né? Ou seja, vocês adotam as perspectivas que originaram aquele ser tal como ele é.
E essa frase aqui ela é muito famosa, né? Muito conhecida, enfim, sobretudo em propostas que buscam fazer com que nós comecemos a produzir algo a partir do contexto que nós estamos, né? Eu cito, por exemplo, a filosofia chamada filosofia da libertação, que vocês vão ver na disciplina, se não viram ainda, né? Filosofia nas Américas, né? Ele tem essa frase famosa aqui: eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim. Ou seja, eu tenho que dar conta dessas circunstâncias que estão presentes para entendê-las, me relacionar com elas, enfim, para até poder entender a mim mesmo, né? E fazer a mim mesmo, né? Na medida em que eu sou fruto de tudo isso, né? Essa é a segunda etapa das produções do filósofo, né? Ou seja, a segunda circunstância que fez o filósofo ser o que ele é, né? E aqui nós temos um texto, né, onde ele discorre sobre essas mudanças, né? Eu cito aqui, no término desse texto, né, essa referência ao que nós vamos ver hoje, o racio-vitalismo, o que seria, digamos, em linhas iniciais, o que nós vamos apresentar hoje, essa proposta de você se perceber não somente como uma adaptação do seu corpo ao seu meio, e tampouco a adaptação do meio ao seu corpo. Você é fruto desse processo de construção de si mesmo na relação com o mundo e com os outros, né? O racio-vitalismo, vocês verão que ele busca dar conta dessa particularidade que todos nós temos, na medida em que nós nos relacionamos com os objetos e as coisas, e ao fazermos isso, os objetos mudam, na medida em que nós nos relacionamos com eles, e nós mudamos também, na medida em que tudo que está ao nosso redor nos toca, nos atravessa, nos transforma, né? E nos torna singular. Bem, para o Ortega y Gasset, o homem no mundo não é um eu abstrato. Você não é as suas ideias. Você pode até pensar o mundo, enfim, mas você é, sobretudo, um ser no mundo. E o mundo, ele não está à parte, fora de você, ele está em você. Logo, a ideia de pensarmos a possibilidade de sairmos desse mundo e vê-lo a partir de essências, enfim, que são imutáveis, eternas, e nelas se encontra a verdade, tal como, por exemplo, no sonho ou no desejo platônico, para o Ortega y Gasset, é um grande equívoco, porque esse eu abstrato, ele só é eu, porque, na verdade, ele está encarnado no mundo. E esse mundo o toca e o faz. E ele propõe, então, uma filosofia que faça com que o homem esteja de volta nesse mundo, né? Ele não esteja fora do mundo. Ele se relacione efetivamente com o mundo. Bem, por que ele faz isso, gente? Porque ele segue uma linha de crítica às filosofias que fizeram, de certo modo, com que o pathos original, a admiração, oriunda da nossa relação com o mundo, se transformasse de tal modo que nós abdicamos das fontes dessa admiração, ou seja, do próprio mundo. Então, a proposta do Ortega y Gasset é de uma razão que não busque substituir a vida, mas que seja, digamos, fruto dessa relação com a vida e do que é o viver. E para Gasset, muitas vezes, a filosofia, no afã de
buscar essências, formas, e se abstrair de modo a não, digamos, perder a possibilidade de conhecer a verdade, ela acabou fazendo com que o ser humano se isolasse dentro de si mesmo e se afastasse do mundo da vida, né? Então, o que é a vida para o Ortega y Gasset? A realidade radical que nós temos é uma realidade onde sujeito e objetos estão interrelacionados. O sujeito é tocado pelos objetos. E, ao ser tocado e agir nesse meio que o está impregnando, ele também transforma os objetos. Logo, não é a razão, ela não está fora da vida, ela é fruto exatamente dessa vida que se encontra tanto em meu corpo quanto no mundo que está ao meu redor. E, em razão disso, o Ortega y Gasset ele propõe o que ele chama de uma junção entre racionalismo e vitalismo. Vejam, quando vocês ouvem racionalismo, vocês devem, de imediato, estar pensando nesse momento, olha, René Descartes. Vitalismo, Friedrich Nietzsche, o Arthur Schopenhauer, né? O Ortega y Gasset propõe uma junção desses dois elementos. Por quê? Ele não é contra a razão, só que ele é contra o racionalismo na medida em que o racionalismo ele se aparta da razão, porque a razão ela está imbricada no mundo, ela se origina desse mundo. Faz uma crítica ao racionalismo. E, por outro lado, ele também faz uma crítica ao vitalismo de Nietzsche e Schopenhauer, porque o ser humano também não são só impulsos vitais. O ser humano também é razão, uma razão que está nesse mundo da vida, né? E essa razão não pode ser deixada. Logo, eu não sou somente meus instintos, ou, se for para usarmos uma linguagem schopenhaueriana, eu não sou só vontade, não é? Bem, e de onde o Ortega y Gasset tira inspiração para tratar desse tema? Ele se baseia em um autor chamado Jacob von Uexküll. Esse autor ele está muito ligado à biologia, enfim, e à investigação do mundo da vida. E na obra do Jacob von Uexküll, ele propõe um conceito chamado de Umwelt. Bem, o que seria esse conceito de Umwelt? Seria tudo ao redor que está a todo momento me tocando e a relação que eu tenho com esse ao redor que me toca, né? Então, aqui nós temos, na imagem que vocês estão vendo, à esquerda, acima, né, elementos desencadeadores. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Eu estou desencadeando em vocês uma apropriação ou captação do mundo. Bem, e vocês estão me captando. Vocês recebem essas informações que eu estou lhes fornecendo, e na medida em que vocês a recebem, vocês tomam ações, vocês agem, vocês deliberam, e ao deliberarem, vocês mudam também esse agente desencadeador. Então, por exemplo, nesse momento, se alguém interferisse, ou se eu estivesse olhando para vocês
para a fisionomia de vocês, as fisionomias de vocês poderiam, digamos, se forem negativas, poderiam estar atuando de modo a eu me sentir, digamos, não muito confortável com o que eu estou falando, e vice-versa. Se os seus olhares fossem de curiosidade, interesse, eu poderia estar, digamos, ficando mais animado, enfim. Então, é o chamado mundo da vida, o que o Jacob von Welsky propõe. E o que ocorre nessa relação que nós temos com o mundo? Ele nos circunda, essa constituição que nos circunda determina a nossa percepção, ou seja, eu capto o mundo a partir desse contexto, logo essa percepção é diferente, é divergente, porque esse mundo da vida que eu tenho aqui, nesse momento, é diferente do seu. Eu estou, no momento, no meu quarto, atrás está o meu porta-objetos, enfim, né, porta-sapatos e tudo mais, a luz aqui está um pouquinho forte, tensa, logo, esses elementos circunstantes me constituem de um modo próprio, e cada um de nós percebe esse mundo a partir dessa singularidade, que é o contexto em que ele se encontra. Uma frase muito interessante que o Welsky coloca é o seguinte: a aranha tece o traje na medida de sua vítima. Ou seja, nós não somos tão livres quanto pensamos, mas, por outro lado, agimos na medida que temos esses elementos aqui que estão a me moldar. Então, é uma relação de troca. E nessa troca, o meu ao redor me transforma e eu transformo o meu ao redor. Então, o Ortega y Gasset se inspira nesse pesquisador, em sua proposta que eles chamam de biosemiótica, e propõe essa nova relação para com as coisas e com o mundo. E qual seria o papel da filosofia? Desvelar esse Umwelt de cada um. O desafio da filosofia não seria produzir ideias abstratas, gerais, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre nós mesmos, mas fazer desvelar a singularidade de cada um de nós no nosso contexto em que nós nos encontramos, ou o nosso meio próprio, né? Cada um de nós tem um meio próprio que nos faz único. E qual é a tarefa da filosofia? Potencializar esse ato de desvelamento do meio próprio de cada um. E, a partir desse desvelamento, fornecer elementos, né, para que eu haja nesse meio em eu me encontro. Bem, avançando um pouquinho mais, ao fazer isso, o Gasset propõe uma ideia de que nós, por meio da filosofia e por meio desse desvelamento do meio próprio de cada um, a gente comece a criar, digamos, um retalho do que seria a realidade. Vejam, não sei quanto a vocês, mas no passado, para efeitos de economia, a minha mãe e a minha avó, eu já vi também, elas faziam colchas de retalhos. Elas iam pegando retalhos, enfim, juntando uns aos outros, costurando, e transformavam muitas vezes em cobertor. Enfim, então, a filosofia, segundo o Gasset, o desafio dela é promover esse meio próprio de cada um e promover também esse agrupamento de meios próprios, de modo a nós desvelarmos desse grande retalho que é a realidade.
Então, ao fazer isso, nós vamos, de certo modo, desvelar a pessoa, um povo, uma época, né? Então, nós vamos nos apropriar de uma verdade. Veja só, é uma verdade construída a partir de múltiplos olhares, né? E essa verdade, ela será singular. Cada época terá sua verdade própria, né? E cada época terá a sua dimensão, o que ele chama de dimensão vital, a dimensão própria da vida, né, de cada época existente. Eu só vou, nesse momento, uma paradinha aqui, pessoal, tem alguém que está com o fone, eu vou desligá-lo, que então, pronto, para que nós possamos continuar. Bem, então, avançando um pouquinho mais, meus caros navegantes, olha que interessante o convite que o Ortega y Gasset apresenta. Cada vida é um ponto de vista sobre o universo, né? E a função da filosofia é desvelar esse ponto de vista para que o indivíduo se aproprie do seu umwelt, seu meio próprio, seu mundo próprio, né? E, por outro lado, por meio da junção desses vários pontos de vista, nós nos aproximemos daquilo que é o universo naquele momento. Vocês vão poder dizer, Edson, então ele não acredita na possibilidade da verdade? Veja, se nós fizéssemos esse tipo de interpretação, nós faríamos jus a uma metáfora produzida pela filosofia hindu referente ao elefante. Não sei se vocês conhecem. Vários sábios do mundo todo foram chamados para lidar com o elefante, só que eles ficaram com os olhos vendados, né? E cada um deles tocava uma parte do elefante. E, ao ocorrer isso, cada um deles interpretou esse elefante ao seu modo, logo não se tinha o elefante. O Ortega y Gasset, ele não faz jus a essa metáfora, porque, ainda que cada um de nós toque uma parte do elefante, nós não estamos de olhos vendados. Nós podemos tecer informações sobre o que nós estamos vendo, tocando, sentindo, e por meio da junção dessas várias circunstâncias, né, que impregnam aquele ser chamado elefante, eu posso compor, ainda que por meio dessa colcha, né, uma visão do elefante construída a partir desses múltiplos olhares, né? Então, a verdade é sempre a soma de múltiplos olhares. Logo, ele não é um relativista quanto a essa questão da apropriação da realidade. É importante deixar bem claro isso, né? Então, veja só, aqui nós temos uma imagem perspectiva, onde, se vocês olharem de baixo para cima, estão vendo essa seta aqui voltada para cima? Vocês vão ter uma imagem. Se vocês olharem, se posicionarem à esquerda e olharem para o objeto a partir desse ponto azul, vocês vão ter outra imagem. E se vocês olharem um objeto a partir do posicionamento à direita, vocês vão ter outro olhar, não é? Logo, essas verdades, elas são singulares, a partir de múltiplas perspectivas. Mas se nós nos apropriarmos de cada uma delas, nós vamos ter uma visão geral mais ampla que nos possibilitará perceber que o objeto é circular, em outro momento ele adquire um outro contorno, enfim. Então, a isso o Ortega y Gasset chama de
perspectivismo, né? Bem, e aqui nós temos um texto interessante, baseado na obra que eu comentei com vocês, que eu iria me pautar, né? E ele diz o seguinte, olha só, quando Adão apareceu no paraíso, né, como uma árvore nova, né, começou a existir o que chamamos vida. Foi o primeiro ser que, vivendo, se sentiu viver. E agora veja só, para Adão, a vida existe como um problema. Adão no paraíso é a pura e simples vida. É o débil suporte do problema infinito da vida. A gravitação universal, a dor universal, a matéria inorgânica, as séries orgânicas, a história inteira do homem, suas ânsias, suas exultações. Nível Atenas, Platão e Kant, Cleópatra e Dom Juan, corporal e espiritual, momentâneo e eterno que dura, tudo gravitando sobre o fruto roxo, né, vermelho, né, subitamente maduro do coração de Adão. Se compreende tudo o que significava a sístole de ácido daquela menudência, né, todas essas coisas inesgotáveis, tudo isso que expressamos com uma palavra de contornos infinitos, vida concreta, condensada em cada uma das pulsações. O coração de Adão, centro do universo, quer dizer, o universo íntegro, né, no coração de Adão, como um licor fervente, né? Enfim, este é o homem, é o problema da vida. Então, para o Ortega y Gasset, ele faz alusão ao Adão, o personagem bíblico, porque na medida que surge o homem, é o homem que questiona. E é o homem que sabe que vive, que sente viver, e que faz perguntas sobre a morte, que sabe que vai morrer. Logo, à medida que o ser humano surge na Terra, surge o questionamento, né, sobre a realidade. Logo, o mundo só é mundo porque existe um observador humano que diz que aquilo é mundo, né? Bem, se é isso, qual é o desafio que o ser humano tem? Primeiro, vivemos um drama, uma tragédia. Temos a finitude como limite, mas, por outro lado, temos a nossa razão que anseia ir por lugares inexplorados, né? Enfim, logo, precisamos buscar escrever qual é o nosso drama, qual é a nossa tragédia que faz ser o que somos, né? E vivermos as emoções que temos. Para fazer isso, nós temos que desenvolver o nosso próprio projeto. Afinal, o que queremos ser diante desse mundo próprio em que eu vivo? Qual é o projeto que eu quero dar, né? Enfim, para a minha vida? E descobrir qual é a minha vocação nessa vida. Ou seja, o que é aquilo que me faz ser o que sou e o que é, afinal, o que eu desejo ser. Qual é a minha grande vocação para o drama, a tragédia que eu tenho, que é viver. Para Ortega y Gasset, nós somos novelistas de nós mesmos. Somos nós que construímos o nosso enredo. Muitas vezes somos originais e muitas vezes somos plagiários, ou seja, copiamos roteiros de novelas de outros. E o desafio de Ortega y Gasset proposto para nós é que nós criemos a nossa própria originalidade, pensando o nosso projeto, ou seja, o que estabelecemos para a nossa vida e qual é a nossa vocação para o viver, o que é aquilo que me apraz, o que é aquilo que me desafia, o que é aquilo que me angustia, o que é aquilo que me atrai, enfim, para, por meio disso, eu estar agindo
nesse drama ou novela construído por mim mesmo. Aqui, mais uma citação para dar mais elementos em relação a isso. Olha só, cada coisa é uma encruzilhada. Sua vida, seu ser, é um conjunto de relações, de muitas influências em que se apresentam, né, que se falam todas as demais. Uma pedra à borda, né, de um caminho necessita para existir do resto do universo. Logo, então veja só, os objetos estão para mim como eu estou para o mundo dos objetos. E a vida é este ir e vir do mundo que me toca e das decisões que tomo mediante esse mundo que me toca e que me desafiam a construir o enredo da minha vida, né? Construir a minha própria tragédia, o meu próprio drama. Bem, os cenários estão dados e caberá a mim estabelecer quais as possibilidades de novos cenários eu posso ter diante desse mundo que eu tenho. E os argumentos que eu vou usar para justificar a minha atuação nesse enredo que eu estou criando. Mas veja só, nunca ocorrerá o término da novela tal como o novelista planejou, porque o mundo é de incerteza. E logo, na medida em que eu toco o mundo também se transforma, e o mundo, ao se transformar, também me toca, e essas transformações pelo qual o mundo passa podem vir a me atingir de um modo inesperado, né? Então, esse é o elemento dramático da vida. Não é uma história prévia a ser reencenada como pensavam os estoicos, com a ideia de providência ou destino. Não. Cada peça a ser encenada é única, que é própria de cada um de nós. E cada um de nós a encenaremos e a produziremos ao nosso modo, né, diante do nosso próprio cenário. Né? Bem, em razão disso, a razão vital é uma razão que não tem o cogito como referência principal. O cogito cartesiano, ele diz, penso, logo existo. E o Ortega y Gasset propõe algo novo, penso, porque vivo. Logo, a ênfase maior é no ato de viver. E as ideias, ao invés de fazer com que nós nos afastemos da vida, elas, na verdade, devem fazer com que nós retornemos a ela e nos dediquemos a ela com toda a possibilidade, né, de ação do escritor e ator, né, e agente, naquele momento do que a vida nos apresenta. Bem, ao fazer isso, o Ortega y Gasset propõe uma ideia de que nós somos um navegante. Veja, eu costumo usar muito essa metáfora, né, com vocês, vez ou outra, né? Me dirijo a vocês com a ideia de navegante, né? De que estamos a navegar nesse mar da vida, né? Só que nós somos um navegante extranatural. E o extranatural não é porque nós estamos apartados da vida, mas é que nós não estamos na natureza, pura e simplesmente. Porque assim que surgiu o primeiro homem, Adão, nós temos a razão. E a razão, de certo modo, nos faz separar um pouco desse mundo natural e pensá-lo, analisá-lo, fazer com que eu me relacione com esse mundo a partir dessas reflexões, do contato para com ele, né? Tem uma frase muito emblemática dele,
que eu acho oportuno para esse momento, que ele diz o seguinte: um martelo só é martelo a partir das reflexões que ele faz das marteladas. Então, veja só, no meu ato de navegação, no exercício da minha razão, eu vou sendo o que sou, mas é sempre um ato de relação com o mundo da vida, né, que está ao meu redor, e na tentativa de criar esse meu enredo próprio. Né? Bem, e para dar ênfase a essa extranaturalidade do homem, ele coloca esse texto aqui, olha, as pedras, os animais vivem, são vida, o animal se move, ao aparecer por próprio impulso, sente dor, desenvolve seus membros, ele é esta sua vida. A pedra, né, se faz lá no eterno sopor, em um sonho denso que pesa sobre a terra. Sua inércia é sua vida, é ela. Porém, nem a pedra, nem o animal, né, se percebem de que vivem. Algo que o ser humano se percebe, ele é o único ser que se percebe vivendo, né? E veja, se percebe vivendo, ele também percebe a finitude, percebe a morte, né? E isso cria essa extranaturalidade dele, né? Agora, vejam, parafraseando o Blaise Pascal tem uma máxima belíssima que ele diz o seguinte, que o ser humano é o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. E ainda que o universo todo se armasse para matá-lo, ainda assim o homem seria mais forte daquele que o mata, porque ele sabe que irá morrer. Então, o homem não é a única nem a mais importante realidade do universo, mas da universo. Aqui, desculpem, né? É o universo, né? Mas a realidade básica, porque é ele que, digamos, identifica o mundo. Em um dos seus textos ele fala do ato de estar no bosque. Você nunca se apropriará do bosque, mas no contato com as árvores você vai, de certo modo, compondo o que é o bosque. O bosque só é bosque porque você está lá à procura da apropriação do bosque, né? A vida é um fiere, um fazer-se, um algo feito. Logo, o ser humano é um ser de ação diante daquilo que o toca, né? A vida é vocação e destino. Logo, é um diálogo com o entorno. Viver é conviver. E o outro que conosco convive é o mundo ao derredor. E veja só, o mundo ao derredor pode ser outros seres humanos, pode ser essa luz que momentaneamente, como eu disse agora há pouco, está intensa aqui no meu quarto, enfim. Logo, a vida é essencialmente esse ato de conviver, né, com tudo que pulsa ao nosso redor, né? E a vida humana é um problema, né? Porque ao virmos ao mundo tal como Adão, a gente se põe a perguntar, afinal, qual é o meu enredo, né? Qual é o meu drama? Qual é o meu papel? Como eu quero construir esse enredo? Enfim, né? E esse questionamento é um questionamento que nós vamos fazer até o fim de nossas vidas. Então, para encerrar, eu gostaria de colocar esse breve texto aqui, olha, não é tão breve assim, né? A vida humana é uma realidade estranha, do qual o primeiro que convém dizer é que é a realidade radical, no sentido de que a ela temos que referir todas as demais, já que as demais realidades, efetivas ou presumidas, têm de um ou outro modo que aparecer nela, né, na vida.
A nota mais trivial, porém a mais importante da vida humana, é que o homem não tem outro remédio que estar fazendo algo para manter-se na existência, né? Subsistir-se, sostener-se, persistir na sua existência. A vida não é dada, posto que não a damos a nós mesmos, mas que nos encontramos nela de pronto e sem saber como. Logo, gente, criamos nosso próprio como, né? Porém, a vida que nos é dada não nos é dada, feita assim, mas que nós precisamos fazê-las nossas, cada qual a sua, ou seja, cada um de nós teremos uma vida única. A vida é o que fazer. E o mais grave destes que fazeres em que a vida consiste não é o que seja preciso fazer, mas, de certo modo, o contrário. Quero dizer que nos encontramos sempre forçados a fazer algo, porém não nos encontramos nunca estritamente forçados a fazer algo determinado, que não nos é imposto este ou o outro que fazer, como lhe é imposta o astro e sua trajetória, ou a pedra e sua gravitação. Antes que fazer algo, tem cada homem que decidir, por sua conta e risco, o que vai a fazer. Então, meus caros, ao nascermos, nos encontramos diante desse grande dilema, né? O que fazer nas nossas vidas? Que decisões tomarei? Qual é o drama que me compõe? Qual é o enredo que eu vou construir? Serei plagiário de outros? Serei autor da minha própria tragédia, né? Da minha própria obra, enfim? Qual é a minha vocação, né? Diante deste cenário, né? E quais os argumentos que eu vou utilizar para justificar esta minha vocação e ação nesse mundo feito cenário, né? Então, o que o Ortega y Gasset propõe é a tentativa de a filosofia voltar-se para isso, para que nós, afinal, pensemos esse nosso mundo próprio e tomemos as decisões, né, diante desses elementos que comporão a nossa peça curta, singular, mas intensa, né? Tal como proposta por Blaise Pascal, porque é a única na medida em que somos os únicos a pensá-la e a vivenciá-la e darmos nome, né, às coisas que acontecem a ela. Enfim, então, meus caros, por meio desses elementos, eu apresento para vocês essas linhas gerais do que é o racio-vitalismo, e estou aqui à disposição para a gente dialogar um pouco a respeito das considerações propostas pelo Ortega y Gasset, que acharam, algumas indagações, interpretações, enfim, fique à vontade. Falem agora ou não se calem para sempre, por favor. Bom, eu achei muito profundo esse cara. Fala a verdade, Sabino. Fantástico, né? Não, porque ele é profundo e tem hora que as ideias dele batem um pouco com a gente, né? Porque Exatamente. sempre eu conversando aqui com os filhos e a juventude nossa aqui,
Aí eu sempre digo para eles que ainda que alguns interpretam de uma forma, mas eu entendo que o futuro é incerto. E quando ele fala assim que nós construímos o nosso próprio enredo, então quer dizer assim, não existe um destino, não, eu vou passar por aqui e não vai ter outro caminho. Então eu posso construir a minha vida, eu posso construir a forma, igual recentemente agora, meu filho me chamou, diz assim, olha, eu vou para o Paraná e vou de moto. Ele dá 2.400 quilômetros daqui. E ele vai, a semana que vem, vai de moto lá para o Paraná. Aí ele quer fazer a vida lá. Então eu falei, meu filho, ó, o seu destino não está traçado, é você que vai traçar ele. Então eu achei interessante esse Ortega, porque ele fala isso aí, né? Sim. Da gente... Nunca vamos ser completamente autônomos, Sabina, porque temos essa série de elementos ao nosso redor que estão a nos atingir, e não escolhemos estar aqui, eles nos atingem, mas a nossa resposta é própria. Que eu achei interessante, porque você vê, esse mundo que está o nosso, que nos circunda, a gente tem que se relacionar com ele, a gente criar o nosso enredo usando esse mundo que está nos circundando, né? Parece que ele queria dizer. Agora, a pergunta que eu lanço para vocês, vocês se sentem, por meio da graduação em filosofia, vocês se sentem dialogando com esse mundo? Ou eu faço essa pergunta porque algumas vezes eu me vi assim, me afastando dele, porque às vezes, se você adota determinada vertente filosófica, você vai como que se afastando do mundo. Você se isola, né, de tal modo nas suas ideias, e o mundo deixa de, digamos, de compor essa relação de diálogo, né, com você. Como é que vocês estão? Esse negócio que você falou, Lema, é verdade. No caso, assim, a gente se afastar um pouco. Por quê? Porque a gente começa a analisar e começa a ver as coisas que têm acontecido, igual o Sabino mesmo disse, e para a gente pensar um pouco mais na situação, e muitas das vezes a gente não é acreditado, a pessoa não dá crédito em tudo aquilo que a gente pensa, ou talvez expõe para as pessoas, né? Que se não é que se torna uma pessoa crítica ou uma pessoa chata, mas assim, a gente começa já a ver a situação de um outro olhar, né? Porque conforme esse estudioso, né, que você acabou de falar a respeito dele, assim, tudo que gira em torno do nosso convívio, vamos dizer assim, é real, é concreto, né? E também dá assim um entendimento até no que a gente está fazendo no grupo de pesquisa lá aplicada, da filosofia aplicada, que nós estamos estudando a respeito da logoterapia. Porque quer dizer, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer e ver que fica no passado, que é concreto, que pode nos levar para frente, né, assim, uma escolha de ser um cidadão melhor, de ser uma pessoa melhor. E muitas das vezes a gente não é muito bem compreendido nessa área. Então, por isso que eu acho que existe uma certa distância. A gente acaba se tornando um pouco longe, porque tudo que a gente vai falar, as pessoas não vão dar um certo crédito. Por quê? Porque eles não estão no mesmo pensamento e na mesma visão que a gente. E olha que bonito aqui, interpretar e dar significação ao mundo que nos circunda. Isso é bonito, né? Você vê, interpretar e dar significação ao mundo que está... eu trabalho social, né? E isso não sei se cabe isso que eu vou te falar agora. Nós temos um bairro aqui que é discriminado. E todo mundo enxerga o demônio no bairro. E eu se dou bem com os demônios que existem ali. Né? Então, assim, dá significação ao mundo né, que está nos cercando. Muitas vezes, a gente tem que começar a se entrosar com isso. Interpretar e dar essa significação a esse mundo, é muito bonito a gente poder fazer isso, né? Eu achei, do lado social, é no bairro onde moramos, é nas árvores perto onde estamos, né? É na pedra no caminho, né? Agora, veja só, você só dará significação, se nos ampararmos em Ortega y Gasset, agindo.
nesse mundo. Veja só. É uma relação de troca. Assim como o mundo te toca e você dá significado a isso, você age também nesse mundo mediante essa significação que você deu. Mas perceba, você nunca se afasta dele, você está em constante diálogo com ele, né? E, nesse sentido, essa relação que eu coloquei com vocês, com a filosofia aplicada e com a filosofia prática. A proposta de Ortega y Gasset é a ideia de você resgatar essa dimensão da experiência, experienciar as coisas, o mundo, né? Enfim, por meio dessa relação de troca, né? E que, se nós nos pautarmos, segundo o Gasset, por algumas abordagens da filosofia, nós não faremos isso, na verdade, nós nos afastaremos disso. Por exemplo, por meio do racionalismo, que o racionalismo, ele deixa de perceber o mundo como outro e atribui esse outro tão somente um ato de criação por livre, espontânea reflexão humana, né? Logo, o mundo deixa de ter essa exterioridade viva, né, intensa, que me toca e me transforma. E ele faz uma crítica severa ao racionalismo, né? Desde Platão, enfim, até Descartes, também ao Spinoza, porque mesmo Spinoza, tratando de alguns temas, sobretudo os afetos, tem essa dimensão de ser no mundo, né? O racionalismo de Spinoza também é criticado pelo Ortega y Gasset. E é um convite, né, meus caros, porque a Zambrano, que é discípula de Ortega y Gasset, dirá que é uma chamada de filosofia encarnada, né? Filosofia voltar às relações primeiras que originou a reflexão filosófica, que foi essencialmente essa dimensão de estar no mundo, se espantar com o mundo, se admirar com as coisas que ocorrem no mundo. Né? Mais alguma consideração, meus caros? Dúvidas? Só assim, para me entender melhor, quando fala do desvelamento, esse desvelamento, assim, o sentido mais simples para a gente entender. Sim. Esse desvelamento vem do grego aletheia. Aletheia significa revelar, tirar o véu que cobre algo. O que é esse ato de desvelamento proposto pelo Ortega y Gasset? É você se voltar para tudo isso que está te tocando, né? Te passando uma série de informações, uma série de percepções, enfim, captar isso, ver como isso te toca, como isso te transforma, como isso te faz agir, enfim, e ao captar esses elementos todos, você tira o véu sobre, afinal, o que é você e o que é o seu drama de viver. Né? Esse ato de desvelamento é um ato de desvelar a tua existência própria, o seu mundo próprio. Qual é o mundo próprio do Sabino? Mas então essa importância da gente conhecer a gente mesmo, né? Só que veja só, há um risco de nós interpretarmos isso à luz do socratismo, né?
essa ideia de a reflexão se voltar para dentro de nós mesmos, porque a ideia é uma reflexão que dialoga com o mundo. Então, eu não reflito somente para comigo mesmo o que está acontecendo dentro de mim mesmo. Eu reflito comigo a respeito de mim mesmo, mas naquilo que está acontecendo ao meu redor e que está me tocando, me transformando, enfim. Porque senão nós corremos o risco de adentrarmos ao que a gente comentou agora há pouco do racionalismo, né? De você se abstrair do mundo, se afastar do mundo. Né? E o ato de desvelamento não é um ato de desvelamento do seu inconsciente ou do seu ser abstrato, mas da sua razão existente, a razão que existe no mundo, entende? Uma razão permeada, recheada pela vida, né? Em todas as formas que ela toca o indivíduo. Dito de outro modo, para você desvelar o seu mundo próprio, Sabino, você não faz indagações para dentro de si mesmo. Você faz indagações para com o mundo e como ele está se relacionando com você. Então, não há um ato de dentro, aliás, de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Você sai de si mesmo e se abre para o mundo, né? Então, para conhecer o Sabino e você se desvelar para você mesmo, você vai ter que se perceber em como o mundo te toca, como o mundo te fere, como o mundo te estimula, como o mundo te impele a agir, enfim. E aí você vai montando, percebe? Você vai se construindo. Uma das imagens que eu coloquei no PowerPoint foi aquela imagem do autoconstrutor. Não sei se vocês perceberam, né? Ele vai se esculpindo, né? Agora, veja só, ele é também natureza. Ele não se esculpe abstratamente. Ele é sólido, ele é perceptível, ele é tátil, enfim. Então, ainda que não seja um termo usado pelo Ortega y Gasset, eu acho oportuno citar essa ideia de uma filosofia encarnada, né? Que é carne, que toca, que sente, que ouve, enfim. Então, é nesse sentido. Ok, meus caros navegantes? Ficou claro para vocês o que é o perspectivismo? Entendam que perspectivismo não é o mesmo que relativismo, ok? Ele não abdica da possibilidade de nós termos uma construção de verdade, só que essa construção de verdade é sempre coletiva, fruto de múltiplos olhares, ok? Lembre-se da metáfora do elefante, né, aquele conto hindu que eu comentei com vocês. Eles estão, se nós fôssemos fazer uso dessa referência, diferente do conto hindu, cada um dos sábios está tocando pontos distintos do elefante, mas eles estão se comunicando. E, por meio dessa comunicação, eles criam, né, a dimensão geral do elefante. Enfim, eu acho interessante essa metáfora, bem ilustrativa. Ok? E é assustadora, viu, meus caros? Porque nós costumeiramente achamos que o nosso, sobretudo nesses planos da ordem do valor e do poder e da fé, nós acreditamos que a nossa forma de ver o mundo, ela é comum a todos, e não é. Ela é sempre particular, própria. Nós temos a nossa leitura própria de mundo. Aqui. Pensando, o Osney, que está no grupo de filosofia aplicada, eventualmente no futuro aconselhamento filosófico,
uma das grandes diferenças do aconselhamento filosófico é que no aconselhamento filosófico você não tenta trazer o indivíduo para uma formatação a ser seguida e tida como adequada, não. Você tenta fazer com que o indivíduo crie a sua própria formatação, que é adequada para ele, entendeu? E as terapias, de modo geral, muitas delas não fazem isso, né? Por isso que o aconselhamento filosófico se difere, né, das terapias. Enfim. E aí, meus caros, tudo bem? Deu para pincelar alguns conceitos? Deu para vocês terem uma ideia geral dessa razão vital, tal como o Ortega y Gasset propõe? Deu sim, ficou perfeito. Ficou perfeito. Mais alguma consideração? Sabino, Hipólito, Mael, Heitor? Só que, se eu não errei aqui, cada vida é um ponto de vista sobre o universo? Sim. Cada vida é uma vista a partir de um ponto. Percebe? Mas se nós juntarmos todas essas vistas a partir de um ponto, nós criamos uma grande visão, né, sobre esse universo, né? É interessante pensarmos metaforicamente. Imagine pessoas, vamos imaginar a ideia do bosque. O Ortega y Gasset usa muito essa referência do bosque, metafórica do bosque. Imagine se cada um de nós estivesse nesse bosque, estivéssemos nos comunicando com o celular, ou alguma coisa assim. Olha, eu estou aqui, estou vendo isso. Olha, eu estou aqui, estou vendo isso. Paulatinamente, a gente vai construindo essa visão do bosque. Só que, veja só, cada um a partir da sua singularidade, do ponto que ele se encontra no bosque. Ok? Ok. Bem, meus caros, então é isso. Se eventualmente vocês tiverem mais alguma questão, enfim, na medida que as ideias forem maturando, entre em contato comigo, pode ser via ferramenta correio, estou à disposição. Se quiserem alguma indicação de obra para ler do Ortega y Gasset, me deem um alô, posso encaminhar para vocês. A Maria das Graças perguntou a respeito da apresentação, se eu poderia caminhar para vocês, posso sim. Eu só pediria para vocês me enviarem um alô na ferramenta correio, solicitando para que eu possa estar encaminhando diretamente para vocês. Tudo bem? Ok? Bem, então, eu abro esse espaço final, se vocês quiserem fazer alguma consideração a respeito desse encontro, que acharam, enfim, ou, se não houver mais nenhuma consideração, estamos aí. Eu acho muito importante, assim, a gente tirar um momento de conversa. Por exemplo, eu fico aqui meio isolado, e daí eu não tenho essa linguagem bonita que vocês têm, entendeu? E daí até eu chegar a esse ponto, dá um trabalho, e a gente conversando, isso vai clareando mais a mente da gente. Sim. Né? Cada um tem sua própria boniteza, meu caro Sabino, né? Da conversa e da fala, né? Enfim. Mas eu acho muito bonito isso, viu? Esse conhecimento e essa forma linda de falar. Parabéns para o senhor, viu? Não, mas olha só, parabéns ao Ortega. Ele é uma das expressar, enfim. Eu confesso a você que não é essa ideia, né, de uma grande peça assim, interpretada, ela toca a gente a fundo, né? Enfim. Logo, eu me sinto até comovido com algumas dessas propostas, né? Enfim, por isso que a filosofia é tão interessante, né? Ela nos toca, nos estimula a viver, enfim. Então, meus caros, eu me despeço de vocês, um grande abraço, tá? E aguardo o contato de vocês. Qualquer dúvida, só dar um alô para a gente. Até a próxima. Até a próxima.